Muito bem, pessoal, vamos aos vídeos de quê, cara? De Química, provinha da URGS de 2026. Quem fala aqui com vocês é o professor Luciano Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeira. Então vem comigo, vamos a mais uma questão. Uma mistura de contendo 96% de álcool etílico e 4% de água em volume possui temperatura de ebulição igual a 78,1 graus Celsius. Cara, o que isso quer dizer para nós, assim, cara? Tá dizendo já o seguinte, ó. Essa solução, ela entra em ebulição nessa temperatura. Não numa faixa, mas num ponto de ebulição, ok? Se for ferver, a água e o álcool vão fervendo junto e vão começar a entrar em ebulição a 78,1. E não separar água de primeiro e álcool depois, ou vice-versa, ok? Então isso aqui é importante saber. A ela são adicionadas algumas pequenas limadas de ferro que ficam sobrenadantes na mistura líquida. Cara, o ferro é mais denso que a água e que o álcool, com certeza. Só que como é limalha, como se fossem umas raspas de metal bem fininhas assim, e isso não consegue entrar na água. Tem um motivo por quê, tá? Beleza? Considere as funções abaixo sobre essa mistura de três componentes. Primeiro, as limadas de ferro ficam na superfície devido à tensão superficial da fase líquida e podem ser separadas da mistura por filtração simples. O que acontece? A tensão superficial da água faz com que ela crie uma tensão realmente na superfície da água e impeça que coisas muito leves entrem. Um mosquito consegue ficar parado em cima da água, porque um mosquito é mais pesado que a água, com certeza, é mais denso que a água, mas a tensão superficial faz com que ele não consiga penetrar. Tem que ter uma certa força para arrebentar a casca da água. É como se for uma bolha, uma gota d'água, só assim. Se fica uma gota d'água em cima da superfície, como é que ela fica arredondadinha? Devido à tensão superficial da água, que une as moléculas. E aqui é o mesmo esquema. A limalha de ferro fica paradinha em cima da água devido à tensão superficial que não deixa essa limalha penetrar. Como a limalha de ferro não dissolve na água, aí com uma filtração simples, tu consegue separar ela da água. Então a primeira está certa. Essa tensão superficial impede que algumas coisas muito leves entrem na água, e como o ferro não dissolve na água, tu separa ele da água por filtração. Ok, até aqui então, a primeira é certa. Eliminamos a B e a D. A mistura álcool etílico e água constitui uma solução azeotrópica. Cara, o que é uma mistura azeotrópica? Azeotrópica quer dizer o seguinte: o ponto de ebulição é constante. Sendo uma mistura, ela tem que ter uma faixa, ou faixa de fusão, ou faixa de ebulição. Nesse gráfico aqui, ó, nota que aqui seria a fusão e aqui seria a ebulição. E na fusão, tu não tem um ponto, tá com a fusão, ó, inclinada. Isso quer dizer o quê? É uma faixa de fusão. Já que na ebulição, ó, tu tem ela na horizontal. Então isso quer dizer o quê? Ponto de ebulição. Então, mistura azeotrópica é quando ocorre um ponto de ebulição, mas, em contrapartida, vai ter uma faixa de fusão. Tá? E aí foi a grande sacanagem pegar as pessoas dizendo em mistura azeotrópica e a pessoa tinha que lembrar que ela vai ter o quê? Um ponto, uma ebulição constante ou um ponto de ebulição. Mas o texto aqui já dá meio que a letra, ó. Eles entram em ebulição a essa temperatura. Aqui ele já está dando para ti a letra que é uma mistura azeotrópica. A sacanagem era lembrar o que era a mistura azeotrópica. Né? Sacanagem é essa, mas aqui tá certo. A eutética, tu vai ter um ponto de fusão, e a azeotrópica vai ter um ponto de ebulição. Muda então, eutética, ponto de fusão, azeotrópica, ponto de ebulição. Essa é a mudança das duas. Terceira, o álcool etílico e a água nessa mistura pode ser fracionados, separados por destilação fracionada. Cara, o que é a destilação fracionada? É quando tu esquenta uma mistura e tu separa ela pelos diferentes pontos de ebulição. Então, para separar por destilação fracionada, tem que ter diferente ponto de ebulição. Mas aqui no texto ele fala, o texto não fala, mas ele diz que os dois vão entrar em ebulição juntos a 78,1. Então eles não têm diferente ponto de ebulição, eles têm o mesmo ponto de ebulição. Tendo o mesmo ponto de ebulição, tu não consegue separar por destilação fracionada, porque ela usa o ponto de ebulição diferente para separar. Então aqui 3 está errada e tu marca solamente a letra C, que é 1 e 2 certas. Cara, uma questãozinha de química, teoricamente seria fácil de fazer, mas pegaram aqui, ó, pesado, deram uma sacanagem nela. Aquela azeotrópica ali, ó, da número 2, cara, aquilo ali é sacanagem. Certo, pessoal? Bom, espero que tenham entendido o vídeo. Se entenderam o vídeo e gostaram, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no TikTok,
para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática que seja. Pessoal, um beijo, abraço, até a próxima, tchau, tchau.